Fala pessoal, aqui é o Robson e hoje eu quero te mostrar 10 bons motivos para se viver aqui na Colômbia. Mas antes do quero te mostrar, eu quero te pedir. Deixa o seu comentário aqui sobre um ou mais pontos que te interessa e eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse ponto, tá bom? Combinado? Já deixa seu joinha aí também e compartilha o vídeo, ajuda aí o canal. O primeiro bom motivo para se viver aqui na Colômbia é o próprio povo colombiano. É um povo, de modo geral, muito receptivo ao estrangeiro, eles são bem gentis, faz parte do traço do perfil comportamental deles, né? Se você nunca ouviu falar disso, de perfil comportamental, vou deixar um link aqui para você fazer um teste científico e descobrir qual é o seu perfil comportamental. Isso aí vai te ajudar a identificar afinidades com outras pessoas, outros lugares. Mas enfim, eles recebem a gente muito bem, até o funcionalismo público aqui geralmente é muito bom atendimento. Eles tentam te ajudar de toda quanto é forma, mesmo que o teu espanhol não seja o melhor aí quando você chega, mas é um pessoal que, sabe, está de braços abertos para estrangeiros. E claro que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Ser também gentil e educado com eles. Lembrando aí que, de um modo geral, vários países da América do Sul podem ter um certo preconceito aí com brasileiros porque eles nos acham um pouco arrogantes. Essa maneira de brasileiro ser assim, de pensar que é o último biscoito do pacote, né? O brasileiro tem mania de achar que o Brasil é o melhor, é o maior, e algumas coisas realmente são, mas a gente precisa também vir com essa cabeça aberta que nós estamos na terra deles. Nós não podemos chegar aqui e simplesmente querer viver a vida como a gente vivia no Brasil. Você está em outro lugar, outra cultura. Tem até uma curiosidade, vou compartilhar com vocês aqui, sobre a estrutura gramatical do português versus espanhol. Então, em português é normal para a gente falar assim: eu e um amigo meu fizemos tal coisa, eu e a minha esposa fomos a tal lugar. E isso para o espanhol é meio arrogante, porque você está se colocando na frente do outro. Então, em espanhol, a estrutura é o contrário. É meu amigo e eu fomos a tal lugar, minha esposa e eu fizemos tal coisa. É um detalhezinho, mas é um detalhe que ajuda, é importante. Já bati papo sobre isso com vários colombianos que viveram ou trabalharam no Brasil durante algum tempo e eles sempre comentam esse tipo de coisa, né? Então fica aí a dica, vale muito a pena, o colombiano é muito gente fina e a gente faz a nossa parte, dá tudo certo. Bom, outro bom motivo para você vir para a Colômbia é a economia do país, né? Apesar da economia da Colômbia ser a terceira maior da América do Sul, está atrás de Brasil e Argentina, com diferença que esses dois aí estão em crise, né? O Brasil se afundou em 2013 e a Argentina já vem bem antes disso, né? Colômbia, ao contrário disso, aí os últimos 25 anos de crescimento constante, juros baixos, sem o governo ficar inventando moda de querer acelerar a economia, e isso responde. Você tem uma condição de mercado muito boa, tanto para trabalhar quanto para vir empreender. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Plena terça-feira, 5 e pouco da tarde. Os shoppings aqui são sempre lotados. E não é assim, o povo tá só passeando, não. Você vê fazendo compra, consumindo, comendo. Então é uma economia diferente. Os últimos tempos no Brasil, eu morria de dó de ir em shopping, ver um monte de loja fechada, meia dúzia de gato pingado lá dentro, e aqui você não tem isso. A economia está bem. Claro que se a gente perguntar para um colombiano se ele está gostando da economia, ele vai reclamar. É da natureza do latino reclamar de economia, né? Porque a gente quer resultado muito imediato. As pessoas querem abrir uma empresa e 6 meses depois estarem ricas. Quer arrumar um trabalho e 1 ano depois ser presidente da empresa. Então a gente busca resultados muito rápidos, né? Só que o que faz a diferença em países desenvolvidos é o devagar e sempre. Então o governo não inventa moda, não cria incentivo onde não precisa ter. A Colômbia tem uma política tributária boa,
o imposto máximo aqui é 19%, muito menor que a do Brasil. Enfim, você vê que a economia roda tranquila, sossegada. Esse é mais um bom motivo para você vir morar na Colômbia. Bom, e a terceira vantagem é a questão de documentação. Se você já pensou ou já pesquisou ir morar em algum outro país, você viu que muitos países são bem complicados essa questão de documentação, e eu nunca te recomendo que você vá ilegal, porque você não tem direito a nada e ainda pode ser que você seja deportado, e, enfim, e se você é deportado, você entra numa lista negra e você é banido daquele país durante X anos. Então, para nós brasileiros, aí a Colômbia tem um visto que se chama Mercosul, um processo totalmente online, você pode fazer ainda no Brasil, que é mais fácil, porque tem gente que vem primeiro para cá e depois faz o visto. Fica mais caro, é um pouquinho mais chato, então faça direto aí no Brasil. Se eu ainda não publiquei um tutorial aí de como obter esse visto, tá para sair. Então vai ter o link aqui em cima na hora que tiver tudo pronto. Vou fazer um passo a passo aí de como fazer todo o processo e sair do Brasil já com o visto no teu passaporte, chegar aqui na Colômbia tranquilo para poder estudar, trabalhar, viver, enfim. Então documentação muito tranquila, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Outra vantagem que eu aponto é o idioma. Afinal, o espanhol é o terceiro idioma mais falado do mundo, fica atrás só do mandarim e do inglês. Então, quando você compara número de livros, número de conteúdo na internet que você acha em espanhol, é muito superior a português. Então, o espanhol te abre as portas. Uma vantagem do espanhol da Colômbia é que o colombiano ele pronuncia todas as palavras. Então é fácil de aprender, é fácil de entender. Claro que tem seus regionalismos, né? Por exemplo, os costeños, é o pessoal que vive mais no litoral, eles falam um pouquinho mais cerrado. Para eu que acostumei já com o espanhol aqui de Medellín, os costeños é um desafio. É mais ou menos como o paulista em algumas regiões do Nordeste do Brasil. É meio complicado a gente entender. Então, aqui também tem. Mas em relação, por exemplo, à Argentina, Chile, o espanhol colombiano é um espanhol mais bem falado, né? Até o acento, o sotaque é mais compreensível. Já conversei com mexicanos, quem mais? Nossa, já falei com tanta gente em espanhol e o pessoal sempre elogia como o espanhol tá bem legal. E é aqui. Você tem um monte de opções aqui nas principais cidades para aprender espanhol. Você tem universidades, se você quer um espanhol mais acadêmico, então você pode fazer o espanhol numa universidade aqui, as maiores cidades têm. E tem também escolas livres de idioma, que é muito bacana porque aí eles misturam a classe com atividades extra-classe, o pessoal sai junto, vai pra rumba, aprende a dançar, várias outras coisas que ajudam a você a praticar o espanhol. Outra vantagem, clima. Pela localização da Colômbia, o clima aqui tem uma constância, não tem oscilações tão fortes. E apesar do país ser, em relação ao Brasil, pequeno, é um país de uma diversidade muito grande. Então aqui você pode escolher morar na montanha com neve, montanha sem neve, montanha com floresta, pântano, planícies, vales, praia. Você tem o litoral tanto do Pacífico quanto do Atlântico, que é o Mar do Caribe. Então você tem uma diversidade de climas tremenda. E a proximidade com o Equador, mais altitude, né, acaba deixando que as temperaturas aqui não oscilem tanto. E aí você tem muitas opções. Então, se você gosta de frio, sua opção, Bogotá. Medellín, segunda maior cidade do país, é a cidade da eterna primavera. As temperaturas aqui são muito boas. Eu que venho do interior de São Paulo, uma cidade super quente, aqui é muito gostoso. Se você gosta um pouco mais calor, Cali é a cidade do eterno verão. E aí, saindo das três maiores cidades, você tem aí Cartagena, que é litoral. Tem tantas cidades aqui, gente. É muita coisa para escolher. E o clima sempre constante, com oscilações muito pequenas. Então você não vai ter surpresa. Não tem aquela coisa de
De manhã você está de blusa, na hora do almoço tem que estar de short, de noite você tem que estar com capa de chuva. Não, as estações são... basicamente existem duas estações. O inverno aqui é chuvoso e o verão é seco. Então, de um modo geral, lá no site eu vou criar artigos lá falando disso aí, quase melhor época para visitar, mas o clima é muito bom, vale muito a pena. Eu que estou aqui em Medellín, então, amo isso aqui. Olha, olha esse verde. Estou em uma das centenas de praças que tem por aqui, sempre muito gostoso, sempre verde, nunca você vai ver vegetação seca aqui, nada disso. Bom, outra vantagem que eu cito é em relação à comida. Eu sei que alguns brasileiros são bem resistentes a ir para outros países, às vezes até em férias, o pessoal acaba comendo só McDonald's ou só indo em restaurante brasileiro, mas a comida da Colômbia, de um modo geral, é bem parecida com a comida que nós comemos em algumas regiões do Brasil. Tem uma base também de arroz e feijão, eles gostam muito de fazer... incluir o abacate, faz parte, banana, que mais? Para o meu gosto, né, o meu paladar, a comida falta tempero, falta sal, que você não encontra doces de verdade, nem comida salgada de verdade. Então, para o meu paladar, eu sinto essa diferença. Mas, de um modo geral, a comida é muito parecida com a nossa. Você vai encontrar carne, vai encontrar peixe muito bom aqui, peixe, frutos do mar, é barato, é fácil de encontrar, é fresco. Coisa que eu percebi também, a carne de frango aqui é uma carne de frango diferente, ela é suculenta, sabe? Ela não é uma coisa seca, não sei se lá na minha região, lá no interior de São Paulo, por ser muito congelado, eu não sei, é diferente. Carne de porco aqui também é muito saborosa. De um modo geral, a dieta deles é frango em primeiro lugar. Aí, dependendo da região, porco um pouco em segundo. Carne pode ser o segundo ou o terceiro, depende da região. Então, por exemplo, Monteria, que é uma região de gado, você vai encontrar muito mais carne vermelha. Carne vermelha acha para todo lado, tá? Mas, por exemplo, eu, paulista, interior de São Paulo, a gente faz churrasco toda semana tal, e aqui não tem isso. Então aqui é frango, que pra mim nem é carne. Me desculpa o pessoal de academia que adora frango aí. Mas é isso, gente, é comida muito boa, tem muita fruta, muito legume, é uma variedade bem grande, os supermercados são bem servidos nisso, então não vejo nenhuma dificuldade aí de se adaptar a viver aqui. Outra vantagem muito bacana em relação a vários lugares do Brasil é a questão de transporte público. Aqui vou falar pelo menos das 3 principais cidades do país. Bogotá tem o seu próprio sistema, chama Transmilênio, são corredores de ônibus. Lá você tem um cartãozinho, várias integrações. Já tive lá, não é um transporte assim comparável, tão bom quanto Medellín, mas existe o transporte e é bem servido. Bom, segunda maior cidade do país, Medellín. Aí sim a gente, né? Medellín já foi eleita a cidade mais inovadora do mundo. O sistema de transporte é invejável, porque você tem metrô, você tem um outro metrozinho que chama Tranvia, que seria um bondinho, mas é ainda melhor do que o metrô. Você tem o Metrô Plus, que é os corredores de ônibus. Tudo isso que eu estou falando está integrado, tá? E ainda tem Metrocable, que são os bondinhos que ligam as comunidades que ficam nas montanhas. Algo que até o Rio de Janeiro veio aqui e já copiou, né? O Medellín virou modelo nesse tipo de transporte para o mundo todo. E o Rio de Janeiro implantou, não sei a comunidade lá, não conheço. E por fim ainda tem a Encicla, que é um sistema público de bicicleta. Então você tem estações espalhadas pela cidade inteira, me parece que são 40, 50 quilômetros de ciclofaixas. Então você pode andar de bicicleta para todo lado, tudo isso com uma única tarjeta, um único cartão de transporte público. Cali, terceira maior cidade, também tem um transporte público lá, são corredores de ônibus, me parece, eu não conheço Cali,
mas eu já vi, também tem um cartãozinho e sistema integrado de transporte. E de um modo geral, o transporte público-privado aí, que seria o táxi, é muito barato. Já tenho vídeos aí de táxi, de Uber, né, de aplicativos. O Uber nesse momento saiu da Colômbia, mas tem outros 4 aplicativos funcionando e são muito baratos também. Para o turista, do modo geral, não recomendo táxi, porque apesar de ter taxímetro na maioria das cidades, mas ainda tem os seus probleminhas, tá? Então tem conteúdos exclusivos aí no canal falando disso. Então transporte, uma outra grande vantagem. Falando de táxi, vai passar um aí. Tem muito. E que, por exemplo, me fizeram estar aqui desde 2018 sem ter carro. Eu nunca tinha... Acho que desde que eu fiz 18 anos sempre tive carro ou moto. Em alguns momentos os dois. E aqui foi... Olha, acho que foi o primeiro lugar da América Latina que eu me animei de ficar sem um carro próprio. Então a gente usa metrô, todas essas coisas aí que Medellín oferece. E se nada disso resolve, eu só tenho pressa, eu só tô com muita coisa, pego o Uber e pronto. Mais um fator é a segurança. Ui, é que eu tô numa subida aqui. Mas olha, é claro que a gente não deve dar moleza em nenhum lugar do mundo, né? Eu tenho um amigo aí que ele e a esposa tiveram uma carteira batida na estação de metrô de Zurique, na Suíça, né? Um dos países mais seguros do mundo. Isso acontece em todo lado. Aqui na Colômbia, o ditado para não dar moleza é não dar papaya. Não, papaya, ou mamão papaya. Então, claro que aqui também, horário de rush, dentro de ônibus, dentro de metrô, tem seus riscos. Centro de cidade, sempre tem batedor de carteira, gente, tem no mundo inteiro, tá? Mas você não ouve falar. Aí vai para quem assiste Netflix, Narcos, aquilo ficou no passado, aquilo fazem mais de 25 anos. Tá? Então a violência aqui na Colômbia é uma coisa muito sutil, é muito diferente. Tem sim assaltos, alguns assaltos em alguns lugares de moto. Então se você está preso em congestionamento, não fica dando sopa aí com o relógio Rolex pro lado de fora do carro, o iPhone no colo. Pode ser que aconteça, mas assim, é um número muito pequeno. Aqui, quando a gente fala para alguém que no Brasil a gente pode morrer por causa de um tênis, eles ficam assombrados, porque eles acham que o Brasil é muito melhor que a Colômbia, né? E não, nesse quesito de segurança, a Colômbia está muito bem, né? Então é só não dar moleza. Eu falo por mim, dificilmente no Brasil eu ficava com meu iPhone na mão na rua, eu estaria aqui andando na rua com a câmera na mão. São coisas que eu não faria no Brasil. A sensação de segurança aqui é muito melhor. Os números de assaltos, de assassinatos são muito menores na Colômbia do que no Brasil. Falando especificamente da região de Medellín, tem uma cidade da região metropolitana que concentra o maior número de assassinatos. Olha, posso falar que 90% deles estão ligados ao narcotráfico, como acontece em alguns lugares do Brasil, onde muitos assassinatos são acertos de conta, são lutas para ganhar regiões de tráfico, esse tipo de coisa. Isso acontece aqui também. O que talvez alguns turistas não saibam é tipo, todo mundo fala muito de El Poblado em Medellín. Não é o lugar mais seguro da cidade. Como tem muito turista, muito gringo, atrai também os maninhos para lá, né? Então o número de assaltos no El Poblado e na região da Avenida 70 tem crescido nos últimos 3 anos. Então você precisa ficar ligado nisso, não vai ficar dando papaya. Fique ligado, mantenha suas coisas no bolso, tira a carteira do bolso traseiro, vai pegar o ônibus ou o metrô no horário de rush, coloque a sua mochila para frente, não dê bobeira, tá?
Bom, outro fator super legal e super importante, custo de vida. O custo de vida na Colômbia é bem melhor que no Brasil. Quando você compara cidades do mesmo porte, você vai ver que o custo de vida aqui é mais barato. Algumas cidades como Medellín, por exemplo, a questão de aluguel, moradia, ela fica igual ao Brasil, em alguns, dependendo da região, um pouco mais alto, porque aqui teve muita entrada de americano comprando imóvel aqui. Então nos últimos anos os imóveis em Medellín deram uma subida bem forte, e aí aluguel vai junto, tudo vai junto, né? Mas outras cidades da Colômbia não sofreram tanta influência assim de estrangeiros vindo e investindo. Então você tem supermercado mais barato, gasolina mais barata. Bom, para começar, os impostos na Colômbia, o máximo de impostos são 19%. Isso aí no Brasil é o ICM, né? O ICM de São Paulo, por exemplo, é 18%, tem alguns lugares que são 17%, 12%. Mas nós temos lá no Brasil impostos em cascata, tem o imposto federal, estadual, municipal, o só de roubar. Aqui não, aqui já é o sistema de IVA, que é o imposto sobre tudo. Então, por exemplo, alimentos se não me falha a memória, 8%. E, enfim, o máximo que você vai pagar é 19%. Então, aqui no canal tem vídeos aí sobre supermercado, sobre preço de eletrônicos. Dá uma entradinha ali, olha, compara isso. Mas o custo de vida aqui é muito bacana, vale a pena mesmo. Ajuda, né? Se você faz a conta, é simples. Se você ganhar o mesmo que ganha aí, mas vivendo em lugar mais barato, sobra mais, né? E é por isso que o pessoal acaba aproveitando mais a vida. Bom, e por fim, somando todos esses aí, a gente tem o último, o 10º bom motivo para você vir viver na Colômbia: qualidade de vida. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O colombiano faz muito disso, aproveita muito a área pública, as cidades têm muitos parques, tem muita coisa grátis para se fazer. Por exemplo, Medellín, a região metropolitana, são 3 milhões de habitantes, a cidade tem 24 museus. Se você for contar parques, praças, complexo esportivo que você pode usar totalmente de graça. Em algumas das atrações que são pagas, você, por ter visto de residência aqui ou ser cidadão, você paga um pouco mais barato que o turista estrangeiro. Dependendo do seu extrato, você tem até a isenção total e entra grátis na atração, dependendo. Bom, extrato é um outro assunto aí. Bom, extrato é um outro assunto, eu vou fazer um vídeo aí, vai sair por esses dias, falando sobre esse sistema de classificação de condição social do colombiano. É um sistema, me parece que único no mundo, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí, sobre os extratos. Aguarde! Mas do modo geral é isso, gente. A qualidade de vida é muito boa, as pessoas aproveitam muito. Tem coisas como passagem aérea, são muito baratas para viajar dentro do país, já que as estradas são boas, mas as montanhas dificultam muito, né? Um exemplo típico é assim, ó, Medellín a Bogotá, em linha reta são 200 quilômetros. Em algumas regiões do Brasil, aí, como lá na minha terra, lá no estado de São Paulo, 200 quilômetros a gente faz em 2 horas de carro, né? Mas aqui, Medellín, Bogotá, leva de 8 a 10 horas de carro ou ônibus. Então, o avião, desde muito cedo, ele entrou como uma opção de transporte. Então é muito barato, você tem passagens aéreas aqui interna a $32, $28. É muito barato mesmo voar. Mais uma opção, né, de turismo, e que compõe tudo, essa questão da qualidade de vida. Você tem impostos menores, uma economia boa, que ninguém inventou moda para atrapalhar a economia. Você tem custo de vida baixo, clima ajuda, o povo. Na hora que você tem o domínio do espanhol aí, isso aqui fica muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dos 10 motivos para você vir morar na Colômbia. E eu quero te mostrar, tá aqui para compartilhar como você faz para vir, como é que é a vida aqui, o que tem para se fazer, comer, sair. E conto com a tua participação aí.
Coloca aí nos comentários quais desses 10 pontos você gostaria que eu aprofundasse mais, ou se ficou algum ponto de fora, coloca ali e eu vou fazendo os vídeos, tá bom? Até o próximo, quero te mostrar!